Mediação, ela é muito mais do que apenas uma metodologia, uma prática. Ela é um poderoso instrumento de transformação social, por várias razões. Mas eu gostaria de dizer, primeiro, que por conta da inclusão das diferenças, da assunção da autonomia e do protagonismo das partes. Desenvolver maneiras de convivência que possam fortalecer conexões, que possam trabalhar diferenças, o diálogo entre diferentes, não borrar as diferenças, ao contrário, a partir de pensar preto e branco, em vez de chegar no cinza, que é a continha do meio, a gente vai pensar como a gente compõe isto. Que terceiro modo a gente teria de ver que não fosse cinza? Malhado, xadrez, bolinha, cruzado, listado, enfim, outras maneiras de compor. E isso a gente acha que a escola é um grande contexto, né, para desenvolver, então, preventivamente, desenvolver as relações e trabalhar preventivamente na construção do cidadão e da sociedade. Realmente eu percebi que eu não era mediadora coisa nenhuma, porque eu não passava de uma advogada combativa e que trabalhava só com o litigioso mesmo. E que aí eu percebi a importância do ganha-ganha e de devolver o protagonismo para as partes, ou seja, juntos, se eles estiverem unidos com um propósito comum, que eles podem realmente desembrulhar, né, essa bala. E aí, com base nisso, eles conseguem perceber, conseguiram, né, estão conseguindo, às vezes é possível, né, eu estava falando para a Silvia também, nem sempre é possível. Não são todos os casos que eles estão com essa disposição toda. Mas, em muitos casos, eles conseguem perceber que, realmente, mutuamente, eles conseguem resolver os problemas juntos muito mais facilmente do que sozinhos. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência trabalhando com a mediação nas organizações. Eu venho trabalhando com isso desde 2009 e eu faço tanto intervenções nas organizações, como eu promovo treinamentos para recursos humanos, para gestores, para equipes. Não com o intuito de que eles sejam mediadores, não para formá-los, mas sim para instrumentalizá-los, para que eles consigam lidar melhor com as situações de conflito que são inerentes ao seu estado profissional, né? Não temos como escapar disso. E aí o que acontece, né? Ao longo desses anos, eu vim observando algumas coisas. A primeira questão é que é uma unanimidade que nós temos muitos conflitos nas empresas, né? Nós temos muitos conflitos, né, nas relações de trabalho. E, ao mesmo tempo, é uma unanimidade que o que vier em termos de metodologia, de ferramentas, não necessariamente só a mediação, vai efetivamente ajudar essas pessoas a se realizarem mais nesse ambiente. No ambiente da relação de consumo, é muito difícil, até acho que há dificuldade no que diz respeito a controle de cláusula abusiva, porque me parece que se aproxima para o substituto processual, para o IDEC, daquela condição que ele não pode discutir. Para mim, praticamente se aproxima do direito indisponível, que teria que ter a presença do Ministério Público, inclusive, para se admitir uma mediação, superada a questão da isonomia. E aí entramos num outro princípio que eu acho muito simpático da lei de mediação, que é o sigilo. O legislador fez uma opção de duas hipóteses em que o sigilo pode ser quebrado. A admissão de crime de ação pública, exclusivamente ação pública, e no que diz respeito a questões tributárias, pode haver a quebra do sigilo. A ideia de que nós evoluímos para um momento em que a gente pode partir para um jogo em que não há perdedores e ganhadores de um lado é muito legal. É muito legal e a gente tem que acreditar nela. Agora, a condição de hipossuficiência do consumidor, ela é inescapável. Ela é imutável, vamos dizer assim. No mercado é assim que funciona. O fabricante que faz essa água, ele sabe 30 vezes mais sobre essa água do que qualquer consumidor bem informado. Então, essa é uma condição que, para qualquer mediação, é um desafio.
ou seja, manter a condição de desigualdade em uma conversa que pressupõe igualdade de conhecimento das coisas. E o que eu tenho já falado, né, com as empresas e começado a falar é que se existe hoje uma lei que vai se chegar à mediação para se fazer um acordo antes de ir para a justiça, por que já não fazer logo esse acordo aqui dentro de casa, né? Sendo pelo ouvidor ou sendo por alguém que, já que o ouvidor talvez não tenha imparcialidade, mas alguém ali dentro está preparado para fazer esse trabalho de sentar a empresa, que é o próprio ouvidor. O ouvidor tem que fazer isso. Ele tem que representar, já é o papel dele. Ele fala, isso é uma ferramenta poderosa. E aí, então, experimentando, ele começa a perceber que o funcionário dizendo para ele, mas se eu soubesse que você pensava assim, você teria um funcionário muito melhor há muito mais tempo, né? Então, isso daí são os resultados que estão tendo, com quase 90% de acordos bons, com mudança no relacionamento das pessoas, e eu acredito que isso transforma as pessoas, transforma a empresa, vai criando uma nova cultura dentro da empresa. Eu acho que muitos de vocês também registram que o conflito é positivo. Não podemos encarar o conflito só como negativo. Não, o conflito não pode ter, né? O famoso pai que chega em casa e fala assim, aqui eu não quero conflito de jeito nenhum com vocês, senão vocês vão levar umas cintadas, hein? Não permite que as crianças evoluam e tal. Tanto é que ele é positivo que nós temos aqui alguns aspectos históricos, né? No caso mais presente aí, talvez na mente de cada um de vocês, foi Thomas Edison, que tentou por mais de 1.700 vezes, né, chegar a descobrir como é que poderia funcionar a lâmpada elétrica, mas, sem sombra de dúvida, alguém do lado dele deu aquela cutucada e falou assim, Edson, que droga que é isso, hein, rapaz? Estabeleceu o conflito, né? Ele podia muito bem chegar a dar um chute no pé da mesa, jogar tudo fora e tal, isso, aquilo, mas ele pode também escutar aquele aspecto divergente. Então, nós falamos muito hoje de diversidade de ideias. E, através dessa diversidade de ideias, é que se evolui, que modifica. Alguém poderia chegar aqui e falar o seguinte, escuta, eu não acredito nada nesse negócio de mediação, não é o meu parecer, eu acredito bastante. Mas, de repente, criou um conflito, né? Alguém já sai da sala, vira a cara e tal. Fala, pô, esse cara veio falar sobre o que não acredita. Claro que, a partir dali, tem que escutá-lo, né? E foi dito aqui a palavra diálogo. Que maravilha, não? Que palavra mágica para a vida, né? Me foi dedicado a falar um pouco sobre a lei de mediação e sobre o novo Código de Processo Civil. Então, para quem não sabe, em 26 de dezembro de 2015, entrou em vigência a lei de mediação, a lei 13.140, que já está em vigor. E agora, dia 18 de março, aparentemente dia 18, tinha uma discussão se era 17 ou 18, mas dia 18 de março entra em vigência o novo Código de Processo Civil. Muito bem. A lei de mediação, ela trata justamente da mediação e trata de autocomposição no setor público. Mas, para o que nos interessa, é uma lei que vai trazer corpo para a questão da mediação. O que é a mediação, quem pode ser mediador, ela vai falar do mediador judicial e do mediador extrajudicial, os requisitos para você ser mediador judicial, requisito para ser mediador extrajudicial, qual o procedimento que deve ser seguido, como funciona. Isso está tudo no corpo dessa nova lei de mediação, que passa a existir. Então, e já está em vigência desde de dezembro do ano passado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui na nossa roda. Eu acredito que enriqueceram todos os presentes, inclusive os online. E estamos abertos a novas perguntas. Mandem para nós pela Mediação em Ação no Face. Vamos tentar fazer a mediação fazer circular mesmo, né? A ideia, informação circular para a gente galgar vários passos aí que nós estamos começando com essa promulgação da lei. Muito obrigada a todos.